Bendito Deus, santo, puro, perfeito. Nós te exaltamos, Senhor. Louvamos. E agora, Senhor, neste momento, queremos suplicar ao Senhor pela graça do Senhor, pela bênção do Senhor nas nossas vidas. Ó Senhor, tua palavra fala que precisamos ser tardios para falar e prontos para ouvir. Este é o momento, Senhor, que nosso ímpeto de concluir as coisas deve ser tardio, e a nossa prontidão, nosso ouvir, receber a palavra do Senhor, deve ser pronto. Clamamos ao Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Limpa-nos de toda impiedade, Senhor, orgulho, de toda interesse particular de obter do Senhor coisas, e que no nosso interesse de que o Senhor seja exaltado, adorado, glorificado em nossas vidas. Porque a tua palavra, entrando em nós, irá tirar o pecado, limpar de toda impureza e colocar mais amor ao Senhor, fé. Então, Senhor, eu quero pedir que o Senhor nos abençoe desta forma, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Tanto aos que estão ouvindo, como a mim, que vou ser instrumento para a transmissão da tua palavra, a vontade do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos, confiados em que o Senhor irá nos dar a graça para recebermos de Cristo Jesus, para ouvirmos a pregação de Cristo Jesus. Em nome dele que nós oramos. Amém. Jeremias, capítulo de número 7, a partir do verso de número 1. Palavra da parte do Senhor, que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: ponte à porta da casa do Senhor, proclama ali esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas, para adorares ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos, as vossas obras, eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos, as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão, a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, e para nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultérios, jurais falsamente, queimais incenso a Baal, andais após outros deuses que não conheceis. Depois vindes e vos ponde diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos? Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que ele fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, visto que fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, começando de madrugada, não me ouvistes, chamei-vos e não me respondestes, farei também a esta casa que se chama pelo meu nome,
na qual confiais, a este lugar que vos dei a vós outros e a vossos pais, como fiz a Siló. Lançar-vos-ei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a posteridade de Efraim. Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Acaso não vês tu o que andam fazendo na cidade de Judá, nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus, oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor? Não, antes a si mesmos, para a sua própria vergonha. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens, sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra. Arderá e não se apagará. Amém. Louvado seja o Senhor pela leitura da sua palavra. Bom, Jeremias é um profeta que anunciou o exílio de Judá. Dois exílios aconteceram: o de Israel e o de Judá. Para ter uma ideia cronológica, o povo vinha dos juízes, como nós até lemos na leitura corrente, nós estamos vendo a forma em que o povo está agindo para com Deus, com pecados, e então o Senhor tem misericórdia, envia um juiz, e o juiz, então, ajuda o povo. Isso aconteceu até Samuel. Samuel, então, é introduzido no período dos reis. E nesse período dos reis, também Israel foi pecando contra o Senhor e tinha os altos e baixos. Os altos, quando um rei bom, que temia o Senhor, dirigia o povo segundo o coração do Senhor, a vontade do Senhor, então a nação ia bem. O povo de Deus ia bem. E quando vinha um rei que não temia o Senhor e não fazia de acordo com a vontade do Senhor, o povo também ia mal. E uma coisa que eu já quero deixar aqui claro para a introdução é que o Senhor, ele não deixa o seu povo afundado em pecados e em uma condição deplorável por muito tempo. Não faz isso. E quando olhamos para a história na igreja, cronologia do povo de Deus nas Escrituras, nós vemos isso. O Senhor vem, levanta seu povo novamente. E assim aconteceu. Uma coisa muito importante que fazia parte, inclusive, era a negligência, o pecado contra isso, a maior razão do povo estar em decadência, que é a adoração ao Senhor. Então, quando lá em Juízes, nós vamos ver, de Josué a Juízes, nós vamos ver o estabelecimento do tabernáculo se fixando em um ponto, nós vamos ver a importância desse ponto, ser fixo ali nesse ponto. E então, do tabernáculo, passando para Samuel, de Juízes para Samuel, do tabernáculo para a construção do templo, coisa importantíssima para o povo, restabelecendo a sua condição espiritual, sempre associado à adoração. Então, quando o tabernáculo é fixado ali, um ponto importante para o restabelecimento da espiritualidade do povo. Então, começa a ser negligenciado, e o Senhor, então, vem, dá uma nova renovada no povo e constrói o templo.
Veja que tem muita relação com isso. Então, o povo relaxa de novo e começa a pecar de novo e começa a negligenciar a adoração. E o Senhor, então, começa a avisar, que foi o que ele fez com Isaías. Em Isaías, o Senhor anunciou: olhe, todos esses pecados que vocês estão cometendo, negligenciando, principalmente a adoração do templo, vocês vão ter repercussão sobre isso e Deus vai castigá-los. E o castigo de Deus é tão severo, é tão duro, que ele corta a oportunidade de adoração. Isso é algo tão importante, tão sério. Inclusive, a tônica aqui. É o âmago dessa mensagem que eu quero que vocês, então, tenham atenção. Quando o povo está em pecado, quando o povo está em uma condição de pecado, Deus avisa, Deus faz tudo que ele sempre faz para que o povo volte à condição espiritual boa. Mas se o povo não voltar, ele vai cortar a oportunidade de adoração. E ele faz isso destruindo o templo. Uma nação estranha vem e destrói o templo, que é o local de adoração. Leva-os para outro lugar. Veja que tem a ver com o templo. Destruição do templo e, mais ainda, retirar eles deste local. Porque o templo tem um significado muito importante, muito sério. A adoração a Deus. Isso foi um contexto histórico anterior a Jeremias que eu falei. Agora, em Jeremias, é a mesma coisa. Existe um local de adoração ali em Jeremias, e existe um local que não era o local, não é o local que Deus escolheu lá desde de Josué, aquele local de adoração. Não é esse local, é um local diferente lá em Judá. Veja, um local diferente de adoração. Mas o local que foi escolhido desde Josué, ele está em ruínas para que Judá olhe para o lado e veja. Olhe a consequência de desobedecer ao Senhor. Olhe a consequência de pecar na adoração. Então, é essa situação que se encontra o povo aqui, quando Jeremias está profetizando e falando. Né? O povo está numa condição muito rebelde e ruim. Um rei que havia passado foi Josias, um rei bom, um rei que fez reformas, um rei que nessa reforma achou as escrituras, e estas escrituras foram devidamente manipuladas por ele guardou elas, ele leu, abriu na frente do povo, reunia com o povo para o povo ouvir as escrituras. Então, tudo isso que é o que se devia fazer foi feito com Josias. Mas a ocasião em que nós estamos aqui lendo, já havia passado isso aí. Já havia passado. E então, o povo de Deus estava afundado em pecados, principalmente pecados contra a adoração. Jeoacás era o rei. Era Jeoacás, descendente de Josias. No Egito, o Neco, faraó Neco, dominava tudo, inclusive Judá. E então, nós vemos esse local de adoração sendo negligenciado. O primeiro ponto deste sermão é:
O templo é o único refúgio. O templo é o único refúgio. O título é Cristo, o templo, único refúgio para o justo. Esse é o título da mensagem. Cristo, o templo, único refúgio para o justo. Então, a primeira coisa é, o templo é único refúgio. Não adianta o povo, por isso que o Senhor tirava o templo, porque se houvesse uma negligência, um pecado contra ele, na adoração, ele era retirado do povo. Quando Moisés falou com o povo, em Deuteronômio 12, veja o que foi que ele disse que ele disse lá para o povo. Olha, ele disse assim, Deuteronômio 12. São estes os estatutos, os juízos que cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor, vosso Deus. Destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides desapossar serviram aos seus deuses. Veja aqui o foco, que é a adoração. Destrua a adoração que não é prescrita. Destrua por completo todos os lugares onde as nações que ides desapossar serviram aos seus deuses. Sobre as altas montanhas, os outeiros debaixo de toda a árvore frondosa, deitais abaixo seus altares. Despedaçareis colunas de seus postes ídolos, queimais, despedaceis, tal. Não fareis, verso 4, não fareis assim para com o Senhor vosso Deus, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos. Veja, olha, coisa importante aqui, porque o ponto é, o templo é o único refúgio. É o templo. Não é uma adoração que pode ser feita em qualquer lugar. Não, o templo é o único refúgio. Então, olha o que ele diz. Vocês vão procurar buscar o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome e sua habitação. E para lá ireis. Não é fazer a coisa em casa, em outro lugar. Não, é para lá que vocês vão ir. Verso 6. A esse lugar farei chegar os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, vossos dízimos, ofertas das vossas mãos, ofertas votivas, ofertas voluntárias, primogênitos da vossa vaca, das vossas ovelhas. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus, vos alegrareis. Veja a ênfase. Lá. É esse lugar. Lá. Verso 8. Não procedereis em nada segundo estamos fazendo aqui, cada qual tudo que bem parece aos seus olhos. Veja que, mesmo falando, não é como aqui, como aos seus olhos, mas é como vai ser prescrito. Veja. Porque até agora não entrastes no descanso. Olha que importância essa palavra, inclusive relacionada com o templo. Não ter templo é não estar em descanso. Descanso, templo. Vocês vão ver que coisa extraordinária essa relação. A importância disso aqui. Na herança que vos dá o Senhor. Mas passarei o Jordão, habitareis na terra, e vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor. Veja a insistência, falando desse lugar. Um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali habitar o seu nome. A esse lugar farei chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, tal. De novo a mesma coisa. Então, de novo, aguarda, verso 13, não ofereças holocausto em outro lugar e tal, mas no lugar que o Senhor escolher. Se você começar a separar toda vez que o assunto, o lugar, for mencionado de alguma forma, o texto praticamente é tomado por este assunto. Então, veja a importância disso. Quando Josué
finaliza suas incursões na conquista da terra, ele para em Siló, e então ele faz uma coisa. Olha que coisa interessante. Ele faz um sorteio. Veja como é coisa divina isso. Ele faz um sorteio das cidades que estão no centro, dos locais que estão no centro, porque ele viu que do Senhor, ele recebeu a orientação do Senhor, que a adoração ela teria que ser central para que facilitasse para todos os povos, todas as tribos que estavam ao redor, tomando a terra que o Senhor deu a eles, a prometida. E dessas cidades ele fez um sorteio para ver em qual que seria fixado o tabernáculo, que futuramente seria o templo. Ele fez esse sorteio e de forma tão extraordinária e maravilhosa, a sorte caiu em um local chamado Siló. Já era chamado Siló. Josué não deu o nome de Siló. Já era chamado Siló ali. E então ele disse, agora veja, que o Senhor quer que seja, que o tabernáculo instalado aqui, definitivamente não mais será como antes, uma peregrinação, de saindo de um lugar, instalado, desinstalava, instalava, desinstalava. Não, será instalado agora definitivamente aqui. Olhe que coisa extraordinária. Em Gênesis 49, verso 10, o Senhor dá uma profecia pela boca de Jacó a respeito deste local. Veja, Gênesis 49, 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Olhe que coisa extraordinária. Olhe que coisa extraordinária. Siló é o nome de uma cidade. Mas aqui, Siló, o próprio Jacó está falando que Siló vai governar. Então, Siló é uma pessoa também. É um lugar e uma pessoa. É uma coisa extraordinária, é uma coisa fantástica. É preciso destacar essas coisas aqui, se separar, porque não é em vão isso aqui. Vamos amarrar no ponto final, que é o ponto chave. Né? Vejam, Siló é um lugar, Siló vai chegar, e Siló vai governar. Então, a ele obedecerão os povos. Agora, veja. Então, ele está aqui anunciando que é o Senhor, porque, veja, é da tribo de Judá, é a profecia para Judá, e ele está aqui já dizendo que o Senhor Jesus é esse Siló que vai governar. E nós já vimos que Siló, ele é o local onde foi construído o templo e depois conhecido como o lugar do Senhor. 1 Samuel 1:24 diz, olha, havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha, Ana teve Samuel, e depois de desmamado, foi lá levar na casa do Senhor. Um efa de farinha, um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Olhe que texto fantástico. Olhe como o texto se reporta. E o apresentou à casa do Senhor, e então ele usa uma palavra como um sinônimo. A casa do Senhor ou a Siló.
Siló é a casa do Senhor. Veja que não é, ele poderia ter dito a casa do Senhor que fica em Siló. Não. A casa do Senhor, a Siló, apresentou a Siló, apresentou a Cristo Jesus. É isso que ele quer dizer. Então, o que nesse ponto eu quero mostrar veja, toda esta instrução de Moisés, toda a condução que o Senhor vem fazendo com o seu povo durante a sua peregrinação, a sua história nessa terra. E durante tudo isso ele vem mostrando que existe um refúgio, existe um lugar em que o povo precisa estar. Este lugar é a casa do Senhor. E este lugar é o próprio Cristo Jesus, que é de lá e que ele vai governar o povo. Na casa do Senhor. Ele, a casa do Senhor, irá governar o seu povo. E o segundo ponto que eu quero mostrar nesse texto é o seguinte. O povo aqui, nós vimos aqui, a situação que já começa, inclusive, entrando exatamente no texto, né? Porque eu fiz uma contextualização e comecei a introduzir assuntos para que vocês entendam a importância da casa do Senhor aqui. Veja que logo no início, não é o texto, não é a parte que nós vamos expor, mas veja que já não fala isso. Põe-te à porta da casa do Senhor, verso 12. Proclama ali esta palavra e diz. Então vejam aqui já sinalizando, já mostrando. Verso 4, não confies em palavras falsas dizendo templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse. Veja como ele vai mostrando o quê? Que é o tema que está transpassando aqui pelo texto. O povo estava agindo de uma forma pecaminosa para com o templo do Senhor, a adoração ao Senhor. Então, por isso eu falei dessa importância do templo e o que era o templo para o povo de Deus. E este ponto agora, o segundo ponto, ele vai mostrar isso, adentrar aqui já no texto dizendo, usar da casa do Senhor e manter uma vida de pecado é atrair ira para si. Então, verso 8, veja. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério, jurais falsamente, queimais incenso a Baal, andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos ponde diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis, estamos salvos? Sim, só para continuardes a praticar essas abominações? Será esta casa que se chama pelo meu nome covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Diante desse ponto que nós estamos aqui vendo, que é a forma em que o povo estava agindo para com a casa do Senhor, tratando a casa do Senhor, a adoração, podemos dizer assim também, a forma em que o povo estava adorando ao Senhor, podemos ver disso que o uso dos meios de graça também é feito pelos hipócritas. Isso é importante. Por quê? Porque eu vejo que pessoas, há assim, diversas narrativas. E uma das narrativas não adianta ir para a igreja, não, porque lá só tem hipócrita. Esse é um problema muito, digamos assim, uma ignorância falar isso. Por quê? Porque tem hipócrita em todos os lugares. E por isso nós não podemos deixar de marcar o quê? No meio cristão, na igreja, também tem hipócritas. Também tem. Olha, Mateus 6, de 1 a 18 fala disso. Não é só uma parte, não. Veja, de 1 a 18. Capítulo 6. Guardai-vos de exercer a vossa justiça. Mateus, capítulo 6.
guardável de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles, de outra sorte não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Aí vem, quando, pois, deres esmolas, não toquei trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Então, veja, as pessoas que exercem a justiça diante dos homens, com o fim de ser visto por eles, está dentro da igreja. É assim. Agora, a pessoa não vai para a igreja porque tem hipócrita. É óbvio que tem pessoas que estão em ambiente de trabalho e também não trabalham. Pessoas que estão em diversos lugares que, na verdade, têm um objetivo totalmente contrário. Não é políticos que estão lá no seu lugar, que não querem o bem do povo, não querem, não fazendo nada que deveriam fazer na sua posição. Em diversos outros lugares você tem isso. Então, se você for avaliar e dizer, não, eu só vou para a igreja se não tiver hipócrita lá, o primeiro hipócrita é quem fala isso. A própria pessoa já vai estar sendo hipócrita. Porque é muita hipocrisia achar que ao adentrar uma igreja não fará nada de errado. Não vai fazer nada diferente do que está sendo dito. Então é bom saber que existe sim também hipócrita dentro da igreja. Aí você veja, até o verso 18 vai falar sobre os hipócritas. Vejam, na sinagoga, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. A pessoa dá esmola. Olha, muita coisa que o hipócrita faz. Dá esmola. Que mais? Ora, quando orais, não sereis como os hipócritas. Gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos, mas eles oram. Que mais? Aí vai, pula a oração. E verso 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Jejuam! Os hipócritas jejuam também. Então, vejam, tem pessoas assim na igreja que faz tudo errado. E com hipocrisia e não tem nenhum fundo de verdade, sinceridade, aquilo. Então, diante do que nós estamos vendo aqui nessa porção do verso 8 até o verso de número 11, pessoas que estão lá e dizendo que estão salvos dentro da igreja. Uma outra coisa muito importante é o seguinte. Tem pessoas que acham que, por estarem na igreja, estão com alguma vantagem, no sesentido de dizer, não, aqui eu estou salvo, também não precisa fazer tanta coisa. Eu estando aqui na igreja, já estou salvo. Então, isso é um perigo muito grande. Por quê? Porque nós acabamos de ver aqui. O Senhor está dizendo o quê? Vocês estão dizendo que estão salvos? Não estão. Uma coisa que eu quero dizer é o seguinte. Diante do que nós estamos vendo aqui, o Senhor está expondo o pecado, como se trazendo uma luz forte para que toda a escuridão seja tornada em luz e toda a impiedade, todo o pecado seja visto. Isso é algo que precisa acontecer. Não se pode dizer, não, olha, não fale assim, não fale isso, não mexa nisso, não, para não ficar ruim, não julgue essa pessoa. Não, na igreja, todos os pecados precisam ser expostos pela palavra de Deus, claro que não é porque a pessoa, da sua própria mente, vai decidir fazer, até de forma carnal, não. Tem toda uma forma de fazer. O Senhor está usando o ministro aqui, o profeta, para expor o pecado, e esse pecado está sendo tratado por Deus aqui, mostrando o que é para ser
fazer. Então, uma outra coisa é isso. Pecados de fato precisam ser tratados na igreja. E também, veja, o cristão verdadeiro, que não é hipócrita, também comete coisas, faz coisas que de alguma vez não seja sincera e precisa avaliar sua vida. Porque, olha, a hipocrisia, quando não é descoberta e corrigida, ela vai aumentando. Ela vai aumentando e chega a um ponto que a pessoa nem sabe mais o que é verdade. É a mesma coisa, porque a hipocrisia é uma mentira, é mentira. E a mentira, ela tem esta característica. A mentira, ela se alastra, ela vai crescendo, crescendo de tal forma que a pessoa é tomada por ela e completamente dominada. Então, por isso, o apóstolo Paulo já diz em 2 Coríntios 13:5, olhe, verso 5, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Gente, está na igreja, está dentro da igreja, com atividades na igreja, mas não confia cegamente assim, precisa fazer uma avaliação. Ah, eu estou bem. Não é assim. Pare. Coloque a sua vida, expõe a sua vida ao escrutínio da palavra do Senhor, para que seja avaliado. Isso, está bem, não está, para ser provado, para que então você possa dizer, realmente, graças a Deus, estou firme, mantenho firme, ou então, olha, tal ponto aqui da minha vida precisa ser corrigido. É preciso fazer isso. Então, primeiro ponto, primeira coisa a respeito desse ponto, tem hipócritas na igreja, sim. E também que nós precisamos avaliar a nossa vida. Mesmo os que não são hipócritas, precisam avaliar a sua vida. Segunda coisa, então, a casa de Deus é onde todo pecado é exposto. Veja o que Deus diz aqui. Eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Inclusive, essa palavra é um sinal de juízo. Porque quando Deus, que é o juiz, diz, olha, eu estou vendo isso que você está fazendo. Se o juiz viu, a sentença já está certa. A sentença está certa. Então, vejam que os pecados foram de fato expostos. E aí o verso diz assim, confiais em palavras falsas. Veja as coisas que estão acontecendo. Confiais em palavras falsas. Nesse contexto aqui de Jeremias, existiam profetas que eram de uma outra casa. É por isso que quando começa Jeremias, ele diz aqui de onde é que Jeremias era. Para não se atrapalhar, porque tem outros profetas de uma outra escola aqui, em Jeremias, que foram escolhidos por estes reis maus para profetizarem bem. Porque Jeremias estava profetizando que haveria o exílio, que o povo não ficasse nesta regalia, em toda esta folga, porque iria passar por uma destruição em seu ambiente, em sua terra, e seria arrancado de lá e levado para passar muito tempo, não era pouco, muito tempo, lá no Egito. Então o rei chamou, teve uma ocasião que o rei chamou Jeremias e disse, não fale mais isso, não fale isso, não admito que você fale isso. Olha aqui, o profeta falando que não vai acontecer nada disso. Então, veja que Deus está dizendo por boca de Jeremias, primeiro pecado, ouvir, confiar em palavras falsas. Olha, nós estamos... Como é a pregação da palavra de Deus que é correta? Olha, exposição do texto. O texto é lido, o texto é trabalhado,
em sua língua. O texto é distinguido do texto aqui os pontos, as suas divisões. É identificado através, inclusive, de verbos especiais no texto. Qual é a mensagem do texto? Veja, é algo bem trabalhado. Não é alguma coisa que é feita de forma a pegar e começar a ler e falar. Não, não é isso. Não pode ser. Então, de acordo com esse tipo de exposição, de pregação, em que é usado, inclusive, outras partes das Escrituras, como nós estamos aqui correndo, mostrando para um lado, para o outro, né? Vimos textos de épocas anteriores, textos de épocas passadas, futuras também, de acordo com esse texto aqui, né? Usamos o texto de Mateus, no Novo Testamento e outras coisas. Então, a harmonia das Escrituras sustentando o assunto, sustentando a premissa, sustentando a doutrina que está sendo aqui levantada. Esta é uma mensagem, esta é uma pregação que deve ser confiada. Veja a diferença. E aqui está havendo uma acusação que Deus está falando por boca do profeta, que o povo estava confiando em palavras falsas, que não tinha uma base que era realmente palavra de Deus. Eu estou falando, isso tudo que eu falei sobre a pregação, é sobre a pregação hoje. Mas, passando para esse ponto aqui, existiam características que eram distintas de uma profecia verdadeira. A profecia verdadeira, ela tem um nome que se chama deuteronômica. Ela é baseada nos princípios do Pentateuco. Então, tudo aquilo que foi dado por Moisés, o Senhor deu ao povo por Moisés, que ficou registrado, a profecia trazia características que o povo já conhecia, que era a palavra de Deus. Então, quando o profeta falava, o povo reconhecia. Isso foi dito por Moisés, isso aqui. Realmente, isso não são palavras falsas, são palavras verdadeiras. Ora, se não fizermos o quê? A adoração no templo. Nós lemos aqui o texto de Deuteronômio, não foi? É exatamente isso que eu estou falando aqui, ó. Deuteronômio 12. Se não fizermos a adoração no templo, vamos ser retirados da terra e levados para o Egito. Tem sentido, porque Deuteronômio 12 fala isso. Um lugar que o Senhor escolheu. Então, veja, existia sim uma forma de identificar se era uma palavra falsa ou se não era palavra falsa. Bom, rapidamente aqui eu dei um exemplo de como é que o povo poderia identificar se a profecia era falsa ou não. Né? Então, outro pecado que o povo tinha: furtais e matais. Aqui eu nem separei, porque são aqui são casadinhas. Você vê que são coisas que estão próximas. A pessoa furta e mata para não ser descoberto, né? Vejam as coisas terríveis que estavam acontecendo, né? Além de que essas palavras, furtar e matar, tem até aspectos mais amplos também, né? Matar pode dizer difamar, furtar, não dar o que se deve dar. Então, uma série de coisas que estavam acontecendo lá também. Além disso. Outro pecado: cometeis adultérios e jurais falsamente. Veja. Também. Coisas horríveis. Tudo isso
Inclusive, é também relacionado à adoração, porque o Senhor, em outras passagens, já disse que era adulterar quando você servia a um ídolo. E veja como aqui está casado com jurar falsamente. Você chegar na igreja para proclamar o nome do Senhor, para fazer aquela adoração, sendo que você adorou a outro Deus, ou seja, você cometeu um adultério contra o Senhor, adorando a outro Deus. Agora vai até a igreja e proclama coisas ao Senhor, é jurar falsamente. Tá vendo como é associado essas coisas? Né? Então veja o que o povo estava fazendo. É uma coisa horrível. Queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis. Era o que estava acontecendo. Então vejam que a casa do Senhor é onde todos esses pecados eram expostos, porque o profeta, então, mostrava ao povo que isso estava errado. Terceira coisa a respeito deste ponto que estamos vendo. Manter, usar da casa do Senhor, estou repetindo aqui o nome do ponto, usar da casa do Senhor, ou seja, é o segundo ponto que nós estamos. E manter uma vida de pecado é atrair ira para si. Terceira coisa a respeito desse ponto. É um pecado contra o terceiro mandamento. Veja. Verso diz assim, verso 10. Verso 10. E depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome e dizeis, estamos salvos? O que é isso? O povo peca, tem uma vida de pecado. E ainda vem na casa do Senhor para dizer que, estando na casa do Senhor, ele está salvo mesmo em pecado? Olha o que o Catecismo Maior diz. Pergunta 113. Diz assim, qual é o terceiro mandamento? E terceiro mandamento, que não tomarás o nome de teu Deus em vão, tem diversos pecados incluídos aí. E um deles pergunta 113, são os pecados proibidos do terceiro mandamento. Resposta. A profissão da religião, eu não estou lendo desde o início então, se alguém for acompanhar, não vai ver que não é o início da resposta, mas apenas o que diz respeito aqui que a gente está tratando. A profissão da religião por hipocrisia, ser uma vergonha para a religião, por uma conduta inconveniente, imprudente, infrutífera e ofensiva ou apostasia. Isso é pecar contra o terceiro mandamento. E tomar o nome de Deus em vão, que é estar na igreja, mas viver uma vida de pecado. Então, nós temos aqui textos que mostram isso, né, sobre a hipocrisia, e que mostra que isso aí. Mas, uma outra coisa que eu queria fazer é ler no catecismo, existe, catecismo maior, a pergunta 151, deixa eu ler, porque essa aqui eu preciso realmente ler de como está aqui, para vocês verem qual era qual a abrangência do pecado de pecar contra a adoração. E ver uma vida de pecado e estar diante de Deus. Vejam que coisa. Coisa terrível. Olha. Pergunta 151, do Catecismo Maior. Quais são as circunstâncias agravantes que tornam alguns pecados mais odiosos do que outros? Veja, além de estar pecando contra o Senhor, o povo que faz isso na casa do Senhor, contra a casa do Senhor,
contra a adoração, eles estão pecando de forma até agravante. Ou seja, o pecado não é normal, não é um pecado comum, é um pecado mais grave do que outros pecados. Aí veja a resposta. Alguns pecados se tornam mais odiosos por causa das seguintes circunstâncias agravantes. Primeira circunstância, em razão dos ofensores, se foram pessoas de idade mais madura, de maior experiência ou graça, se eminentes pela profissão da religião, dons, posição, ofício, se forem guias para outros. Quer dizer, são pessoas que às vezes a pessoa olha assim, poxa, outras pessoas têm até uma admiração por ela, pela forma como está na igreja e tudo. Se você está sendo hipócrita na igreja, a ponto de pessoas até admirarem você dentro da igreja, e fora você vive uma vida de pecado, você está cometendo um pecado de forma a agravar, é uma circunstância agravante você ser considerada uma pessoa que modelo, uma pessoa admirada pela sua conduta dentro da igreja. O seu pecado fora da igreja é pior. Veja aí, que coisa, viu? E pessoas será provavelmente seguido por outros. Então, é um agravante. Segunda coisa, veja só, segunda circunstância, em razão das pessoas ofendidas, se as ofensas forem diretamente contra Deus. Ora, adoração hipócrita é ofensa direta a Deus. É direta, porque você está fazendo aqui dentro da igreja. Seus atributos e cultos, cultuando a Deus de forma hipócrita também. Contra Cristo e sua graça, contra o Espírito Santo, seu testemunho, suas operações, contra superiores, pessoas eminentes, aqueles a quem estamos especialmente relacionados, a quem devemos favores, contra os crentes, especialmente contra os irmãos fracos, contra a alma deles ou quaisquer outros, e contra o bem geral de todos ou de muitos. Não é um pecado que você está cometendo lá no seu íntimo, lá dentro de sua casa, que não tem uma repercussão. Não! É um pecado grave. Por essa circunstância. Aí, mais ainda, terceira circunstância, em razão da natureza e qualidade da ofensa, se for contra a letra expressa da lei. A lei de Deus está falando uma coisa, veja o que é. Isso eu estou mostrando. O que eles, o agravante deles, do povo onde Jeremias estava anunciando essas coisas, mas são coisas que são para nós também. Vejam, a qualidade da ofensa contra a letra expressa da lei. Está bem claro diante das escrituras, não é algo que precisa muito esforço para entender, não, está claro. Se contiver em si muitos pecados, dentro desse pecado tem vários outros, vocês viram aqui a lista, são vários pecados que estão sendo envolvidos aqui. Se for concebida não só no coração, mas manifestar-se em palavras e ações, escandalizar a outros, não admitir reparo algum, contra os meios de graça, misericórdia, castigo de Deus, contra a luz da natureza, contra a violação da consciência. Todas essas coisas que eu estou dizendo foram coisas aqui, que foram cometidas aqui, nesse texto, e que é cometido por o hipócrita que vive uma vida de pecado e dentro da igreja demonstra uma adoração correta ao Senhor. Olha, tem muito mais coisa aqui, viu? Mas eu não vou poder continuar por causa do tempo. Quero ler a quarta circunstância, pela circunstância de tempo, de lugar, se for no dia do Senhor, a adoração é no dia do Senhor, essa adoração, no dia do Senhor, ou em outros tempos de culto divino, imediatamente antes, depois, deste ou de outros auxílios para prevenção ou remédio contra tais quedas, se em público ou em presença de outros que são capazes de ser provocados ou contaminados por essa transgressão. Então, 4 circunstâncias agravantes que tornam esses pecados relacionados à adoração um pecado gravíssimo e de consequências drásticas, que foi o que aconteceu realmente.
O povo realmente foi separado do Senhor por isso. Mas, em Efésios 5, 15 e 21, nós temos aqui uma admoestação contra isso. Como é que nós vamos, então, fazer o contrário e não agir de forma hipócrita? Efésios 5, 15, vejam. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós precisamos, gente, de ler mais a Bíblia, de buscar mais ao Senhor, de orar mais ao Senhor. Não podemos deixar de vir à igreja por nada. Remir o tempo significa isso. Quantos domingos eu tenho na vida? Olha, no ano são 54. Gente, é pouco. Multiplica isso pela vida. É pouco demais da adoração no dia do Senhor. Remir o tempo significa não faltar um domingo sequer. Isso é remir. Não se pode fazer isso. Eu tenho pouco domingo de vida. Não posso faltar um domingo na casa do Senhor. Remir o tempo. Porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurais compreender qual a vontade do Senhor. Olha, em vez de me fazer minha vontade, eu acho que eu vou agir assim. Não, o que é que o Senhor diz? Vou correr para a palavra do Senhor, alguém que entenda mais, para me explicar como é que eu vou agir. Não vos embriagueis com vinho, no qual é dissolução, mas enchei-vos do Espírito, como? Falando entre vós com salmos. Então, vamos entoar mais salmos ao Senhor, aprender os salmos e ficar cantando em casa e ter esse prazer de cantar na casa do Senhor, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Se pecar vai causar problema a outro, eu não vou pecar por causa disso também. Então, se essas coisas fossem observadas, as pessoas não cometeriam esses pecados aqui. Né? E a ira do Senhor vem mesmo. Veja agora o verso de número 12. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Veja. A ira do Senhor vem mesmo. Deus manda o povo olhar para o lado, lá em Siló, e ver, tem templo lá? Não, porque eu destruí, eu arranquei de Israel o templo. Arranquei para que eles não mais adorassem da forma que estavam adorando. Dessa forma, e assim, eles perderam a oportunidade de reconciliação com o Senhor, de adoração ao Senhor. Então, vejam, verso 13, agora, pois, visto que fazeis todas estas obras, diz o Senhor, eu vos falei, começando de madrugada, não me ouvistes, chamei-vos e não me respondestes. Farei também, até o verso 16, farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais a este lugar, que vos dei a vós outros e a vossos pais, como fiz a Siló. Vai arrancar também, vai destruir. Lançar-vos-ei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a posteridade de Efraim. Veja, Deus tira da presença dele. E nós vemos aqui que Deus, diante do que nós estamos vendo aqui, ó, isso aqui era uma palavra de alerta do profeta. Alguém pode olhar isso aqui e dizer, Deus é duro demais. Mas isso aqui é um alerta. Se Deus não fizesse esse alerta, e mesmo assim ele destruísse o templo e tirasse a oportunidade do povo, aí sim Deus seria, né? Não seria longânimo. Não, Deus, ele faz os seus alertas. Por isso, gente, não achem mal, não achem ruim quando o ministro
chama a atenção, quando o ministro fala de uma forma veemente, quando o ministro quer sacudir a alma do crente e dizer: saia desse torpor de pecado, pare com isso, com essa atitude pecaminosa, com digamos assim, como é que eu vou dizer, é uma sequência de pecados que vira uma sina. Pare com isso. Deus faz assim. Em muitos lugares, Deus chacoalha o povo com a sua voz de trovão, com a sua voz de alerta. Este é um verdadeiro alerta, e não aquele que age de uma forma tão apagada, que não há uma coerência, uma correlação entre a urgência, entre o perigo e o alerta a este perigo. Tem que haver isso. O atalaia, que ficava lá na torre, ele não podia, vendo o inimigo se aproximar, ei, gente, ó, por favor, presta atenção, eu tenho uma coisa para falar. E o inimigo se aproximando. Ei, olhem, esse pessoal não atende. Já pensou? O inimigo se aproximando, um exército tomando a terra, se aproximando, e ele, com palavras bem lentas, com um tom, um timbre baixo, nem se pode ouvir, ele dará conta a Deus do prejuízo, e a Bíblia diz: se não fizer o seu trabalho, chamando a atenção da cidade para o perigo que se está diante dos muros, ele será morto e ele vai responder pelo sangue de todos os que estão dentro da cidade. É por isso que Deus age com este padrão, Deus age com este modelo. Tem que ser duro, tem que ser veemente, tem que causar um impacto no coração para deixar o pecado, porque ele é extremamente perigoso, sim. Causará uma destruição inigualável, sim, sem precedentes. O pecado é assim. Então, Deus agindo dessa forma, ele está sendo longânimo. Ide agora ao meu lugar que estava em Siló, vá lá, veja como está. É a forma de Deus mostrar isso. Ele usou um exemplo para fazer o povo sair da sua insensatez. Deus usa de muitos recursos antes de lançar a mão de sua ira. Eu vos falei, eu vos chamei, eu estou falando, eu estou chamando, insistindo com vocês. Eu estou dando palavras duras e vocês não estão ouvindo. Mas Deus não se deixa escarnecer. E a ira do Senhor virá, sim. Se o povo não retroceder, a ira virá. Veja, Deus não pode deixar o pecado crescer tanto. E então, assim como Deus fez a Sodoma e Gomorra, destruindo, assim também o pecado chega até Deus, seu pecado, o pecado do povo. Colossenses 3:5 diz: fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixões lascivas, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ira vai vir, sim. Este é o alerta de Deus. Não continue, porque a ira virá. Não é uma palavra sem fundamento, uma palavra apenas para assustar. Se não houver mudança, a ira virá, sim. E então, veja, a ira, ela não é algo pontual. Ela é de uma forma tão drástica que ela tira até a oportunidade de adoração.
Não pense que Deus está sendo injusto, que está sendo duro demais, não. É assim mesmo que acontece. Veja, assim como nós estamos lendo em Jeremias 7, 14 a 15, nós lemos esse aqui, Deus fazendo, lançando da presença dele, tirando. Em Joel 1 também, Deus faz isso, e é uma descrição de tantas as coisas que o Senhor fez. Veja, palavra do Senhor que foi dirigida a Joel. Aí veja as coisas. O que deixou o gafanhoto cortador, o gafanhoto migrador comeu, e tanto gafanhoto que vem comendo aqui, tantas coisas de destruição. E olhe quais são os alvos desta destruição. Veja, fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra os seus sarmentos e fizeram branco. Lamenta como a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor. Tá vendo? Tá vendo que isso não é uma coisa só, não é, Deus faz isso, olha, todas as escrituras sustentam, mostram isso. Deus, na sua ira, corta da casa do Senhor. Tira essa oportunidade de adoração. É algo grave demais. É muito grave quando essa ira chega. E por último, Jesus é o templo. Então, nós vimos, primeiro ponto que nós vimos foi: o templo é um refúgio de fato, é o único refúgio. É necessário o templo, porque ele é o único refúgio, não tem outro refúgio. Segundo, usar da casa do Senhor e manter uma vida de pecado é atrair a ira de Deus. E por último, Jesus é o templo, o refúgio do Senhor para o justo. Veja, desde o início, com sua profecia, por meio de Jacó. Na verdade, antes ainda, lá em 7, quando Deus diz assim, Jafé habitará nas tendas de Sem. Veja, desde desta menção lá dos filhos de Noé, nós estamos vendo o Senhor apontar para que um refúgio, o templo, este lugar de adoração, será da linhagem de Jesus e será ele mesmo. Veja, como com a tenda da revelação, o templo pretendia ser o tipo de Cristo. Todos os detalhes apontavam para isso. Veja, é um tipo da natureza humana de Cristo. Verdadeiro santuário, tabernáculo que Deus armou, não homem. Vamos ver se isso aqui é um texto, Hebreus 8:2. Olha, veja que maravilha. Como ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Veja, quem? Jesus. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Veja, o tabernáculo, como ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu. Cristo. Ele é o verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu. Aí vem Hebreus 9:1. Ora, a primeira aliança também tinha preceito de serviço sagrado, seu santuário terrestre. 11, verso 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, Cristo Jesus. Ele é o tabernáculo perfeito de Deus. Veja, que coisa extraordinária. Então, eu quero trazer para vocês aqui uma reflexão fortíssima. Fortíssima. Prestem atenção. O que foi que eu falei no ponto anterior? Que, veja só, é coisa seríssima.
Presta atenção, isso é uma coisa que precisa ser usar da casa do Senhor e manter uma vida de pecado é atrair a Deus. O que é que esse ponto que nós estamos tratando agora diz? Que esta casa do Senhor é Cristo Jesus. Então, usar de Cristo Jesus, estar na casa do Senhor, é estar em Cristo Jesus. Mas nesta reunião também, essa é uma reunião que é este tipo de Cristo, é o Cristo Jesus, a Assembleia dos Santos. Estar e manter a vida de pecado é atrair ira de Deus. Lembra o que é que fala lá em Efésios? Quando estamos em Cristo, somos uma só carne com Ele, quando estamos na igreja. Por isso, não podemos nos unir à prostituta, por quê? Porque vamos nos fazer uma só carne com ela, mas somos uma só carne com Cristo. A igreja é isso. Estar na igreja é ser uma só carne com Cristo. Por isso que não podemos estar na igreja e manter uma vida de pecado. Porque a igreja é Cristo. Todos esses pecados, então, a igreja, que estão feitos contra a adoração, são feitos contra Cristo. Christian Foster disse o seguinte, olha que coisa linda ele disse, que foi feito um estudo no século XX a respeito do templo. E eles notaram que o templo parecia ser modelado no formato de um homem dormindo de costas, o tabernáculo. Né? A forma que o tabernáculo, Deus mandou instalar ele com a sua... Era como um homem dormindo de costas. E disso ele tira aqui. O candidato óbvio para esse homem é Jacó, Israel, que deitou numa pedra quando teve sonho em que o Senhor botou uma escada, a porta do céu diante dele. Isso. Então, mas Jesus é a pedra angular de um novo templo, conforme 1 Pedro 2, 6-8. E fala do seu próprio corpo como o templo. Vamos abrir esse texto de João 2,19. Não podemos deixar passar nenhuma parte desse. Eu não posso deixar passar nenhuma parte desse ponto. Porque esse ponto aqui é o ponto principal. 2,19. Veja, Jesus, os escribas perguntaram depois os judeus, que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus respondeu, destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Jesus disse para eles, vocês vão destruir este santuário e em 3 dias eu reconstruirei. Eles ficaram chateados, mas o evangelista João, olha o que ele diz. Replicaram, verso 20, replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? João diz assim, ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Veja, ele mesmo diz que o corpo dele, Jesus, é o santuário. Ele mesmo está dizendo isso. Tabernáculo, que se fala, é um lugar de refúgio, como parece, comparando com João 1,14, que diz assim, veja, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Na verdade, esse verso não está soando tanto quanto deveria, como eu falei aqui agora, que
este lugar é um lugar de refúgio por causa da tradução. A melhor tradução é: e o Verbo se fez um tabernáculo. Ele se fez de um local para habitar, para que o homem habitasse nele. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, no meio de nós. Agora, gente, por favor, prestem atenção neste capítulo 32 de Isaías. Eis aí está quem reinará, um rei com justiça, em retidão governarão príncipes. Mas a outra versão, que não a atualizada, vai dizer: aquele homem servirá de esconderijo. Esse rei, este rei, eis aí está quem reinará, um rei com justiça. Este rei, verso 2, este rei servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de água em lugar seco, de sombra de grande rocha em terra sedenta. Que coisa extraordinária. A palavra de Deus dizendo: Jesus Cristo, esse que reinará com justiça, será um refúgio, será o esconderijo. Ele será o local onde você vai poder se abrigar de toda a tempestade. E por último, Deuteronômio 33, 27. O Deus eterno é a tua habitação. Por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: destrói. Veja, o Deus eterno é a tua habitação, é Jesus Cristo. Ele, que é o Deus eterno, ele mesmo é o lugar onde você pode se refugiar. E eu até me lembrei agora do Salmo 91, que fala da sombra do Onipotente, né? Habita bem vamos ver esse Salmo 91, é lindo demais. Veja que agora, diante dessas coisas, ouvindo esse Salmo, você vê que de fato, é isso mesmo. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Esse que podemos habitar não é outro, senão Jesus Cristo. Não há como estar em Deus que não seja pela mediação de Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos dê a graça de ter diante de nós que o templo, primeiro ponto, o templo é o único refúgio, não tem outro lugar. Que nós não podemos ter uma vida de pecado e manter e ir à igreja e ter uma vida na igreja. Não podemos. Em segundo lugar, tenhamos cuidado, porque Jesus é o templo, refúgio do Senhor para o justo. Então, pecar contra a adoração é pecar contra Cristo. E isso vai ser uma consequência terrível, porque Deus tem a Jesus, o seu único filho, como muito precioso. E ele irá mandar uma ira, a sua ira virá com um poder de destruição tão grande que será terrível contra aqueles que sofrerão ela. Que o Senhor nos abençoe. Só fala. Vamos agora fazer uma oração e pedir que o Senhor abençoe a pregação da sua palavra. Bendito Deus, Santo, Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, graças te damos, Senhor, pela tua palavra.
pregada, pela ação poderosa do Teu Santo Espírito. Quero pedir que o Senhor nos abençoe, fazendo com que esta semente, Senhor, tenha guarida em nosso coração e que desenvolva para não pecarmos contra Ti e para sermos crentes que não envergonham, Senhor, que não são hipócritas, que têm uma vida santa e que vêm à casa do Senhor para adorar ao Senhor em espírito e em verdade, com sinceridade, verdadeiros adoradores que edificam a Tua casa e que no mundo são luzeiros para que o mundo veja a glória do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.